O início do filme Clash of the Titans nos conduz imediatamente para um universo onde o destino humano está profundamente entrelaçado com a vontade dos deuses. A narrativa começa em meio ao mar revolto, um cenário carregado de simbolismo, onde as águas não representam apenas a natureza, mas também o desconhecido, o caos e a intervenção divina. Um pescador humilde navega em seu pequeno barco, enfrentando ondas gigantescas que parecem querer engolir tudo ao seu redor. Esse homem simples, chamado Spyros, não tem ideia de que sua vida está prestes a mudar para sempre. Enquanto ele luta contra a força do mar, algo inesperado surge entre as ondas. Um caixão de madeira, sendo lançado violentamente pelas águas. A imagem é ao mesmo tempo sombria e intrigante, pois sugere morte, perda e mistério. Mesmo com o perigo ao seu redor, Spyros decide se aproximar e investigar. Esse gesto revela muito sobre seu caráter, pois ele não ignora o desconhecido, mesmo quando isso pode significar risco. Ao abrir o caixão, ele encontra uma mulher morta e um bebê ainda vivo. A cena é carregada de emoção, pois representa um contraste poderoso entre o fim e o começo, entre a morte e a esperança. O bebê, que milagrosamente sobreviveu, é acolhido pelo pescador, que decide adotá-lo como seu próprio filho. Esse momento define o primeiro grande tema da história. A humanidade pode existir mesmo em meio à tragédia, e o amor pode surgir mesmo nas circunstâncias mais inesperadas. O bebê recebe o nome de Perseus. Ele cresce como um humano comum, sem saber de sua verdadeira origem. Spyros e sua família o criam com carinho, longe da influência dos deuses. Essa criação simples é fundamental, pois molda Perseus como alguém que valoriza a vida humana acima de tudo. Ele aprende a trabalhar, a respeitar a natureza e a viver de forma humilde. No entanto, há sempre uma sensação de que ele não pertence completamente àquele mundo. Enquanto Perseus cresce, o mundo ao seu redor começa a mudar. A relação entre humanos e deuses está se deteriorando. Antigamente, os deuses eram reverenciados e temidos, mas agora os humanos começam a questionar sua autoridade. Esse conflito é central para a narrativa, pois estabelece a tensão que impulsiona toda a história. Os deuses, especialmente Zeus, dependem da fé dos humanos para manter seu poder. Quando os humanos deixam de acreditar, os deuses enfraquecem. Essa ideia é profundamente simbólica, pois reflete a dependência das divindades em relação à adoração humana. Zeus é apresentado como uma figura poderosa, mas também vulnerável, pois sua força está diretamente ligada à devoção das pessoas. Em contraste, Hades representa o medo, o caos e a escuridão. Ele não busca amor ou adoração, mas sim o terror. Para Hades, quanto mais medo os humanos sentem, mais forte ele se torna. Essa diferença de visão entre Zeus e Hades cria um conflito ideológico que se transforma em conflito direto ao longo do filme. A tensão entre humanos e deuses se intensifica quando um grupo de soldados decide desafiar abertamente os deuses. Eles derrubam uma estátua de Zeus e a lançam ao mar, simbolizando a rejeição da autoridade divina. Esse ato é mais do que um simples gesto de rebeldia, é uma declaração de independência. Os humanos acreditam que não precisam mais dos deuses. No entanto, essa decisão tem consequências imediatas e devastadoras. Assim que a estátua afunda, o mar começa a reagir violentamente. Criaturas monstruosas emergem das profundezas, atacando tudo ao redor. O caos se instala rapidamente, mostrando que desafiar os deuses não é algo que pode ser feito sem consequências. Entre essas forças, surge uma entidade sombria, que assume a forma de uma fumaça negra. Essa presença é Hades, que chega para punir os humanos por sua desobediência. Sua aparição é aterrorizante e estabelece o tom sombrio da narrativa. Ele não apenas representa a morte, mas também a inevitabilidade do castigo divino. Durante esse ataque, a família de Perseus é brutalmente destruída. O barco em que estavam é destruído, e todos que ele ama são mortos. Esse momento é o ponto de virada emocional da história. Perseus perde tudo em um instante, e sua dor se transforma em raiva. A partir desse momento, Perseus deixa de ser apenas um jovem criado por pescadores, e se torna alguém movido por um objetivo claro: vingança.
Ele culpa Hades pela morte de sua família e jura derrotá-lo. Esse desejo de vingança é o que impulsiona suas ações ao longo da narrativa. No entanto, o que torna a história mais complexa é o fato de que Perseus não é apenas humano. Ele descobre que é filho de Zeus, o que o coloca em uma posição única. Ele é ao mesmo tempo humano e divino, pertencendo a dois mundos que estão em conflito. Essa dualidade é um dos elementos mais interessantes de sua jornada, pois ele precisa decidir quem ele realmente é. Enquanto isso, no reino dos deuses, Zeus e Hades discutem o comportamento dos humanos. Hades sugere que o medo deve ser usado como ferramenta para restaurar a adoração. Ele acredita que os humanos só respeitam os deuses quando estão aterrorizados. Zeus, por outro lado, hesita. Ele não quer governar através do medo, mas percebe que talvez não tenha outra escolha. Essa decisão de Zeus é crucial, pois permite que Hades haja livremente. Ele decide punir os humanos de forma exemplar, criando uma ameaça que forçará todos a reconhecer o poder dos deuses novamente. Essa ameaça se manifesta na forma de um monstro colossal que será enviado para destruir uma cidade inteira. Perseus, que foi capturado pelos soldados, é levado para essa cidade, onde a arrogância humana atinge seu auge. O rei e a rainha celebram a queda da estátua de Zeus, acreditando que os humanos são superiores aos deuses. Essa arrogância é rapidamente destruída quando Hades aparece diante deles. Em uma cena marcante, Hades mata a rainha e anuncia que um monstro destruirá a cidade em 10 dias, a menos que a princesa seja sacrificada. Esse ultimato cria uma tensão enorme, pois coloca todos diante de uma escolha impossível: sacrificar uma vida para salvar muitas ou desafiar os deuses e enfrentar a destruição total. Perseus, ao presenciar tudo isso, começa a entender a verdadeira escala do conflito em que está envolvido. Ele não está apenas buscando vingança pessoal, mas está no meio de uma guerra entre deuses e humanos. Sua jornada deixa de ser apenas sobre sua dor e se torna algo muito maior. Ao mesmo tempo, ele conhece Io, uma mulher misteriosa que parece saber muito sobre seu passado. Ela revela a verdade sobre sua origem, explicando que ele é filho de Zeus e que sua vida foi marcada por decisões divinas desde o início. Essa revelação muda completamente a forma como Perseus vê a si mesmo. Io também revela que ela é imortal, condenada a viver eternamente como punição. Sua presença adiciona uma camada emocional à história, pois ela representa o custo das ações dos deuses. Ela não é apenas uma guia para Perseus, mas também um lembrete de que a imortalidade nem sempre é um presente. A partir desse ponto, Perseus começa a aceitar sua identidade, mas não sua natureza divina. Ele rejeita a ideia de ser um deus, escolhendo lutar como humano. Essa decisão é fundamental, pois define quem ele é. Ele não quer ser como Zeus ou Hades, ele quer ser algo diferente. Essa escolha também reforça um dos temas principais do filme. O verdadeiro poder não vem da divindade, mas das escolhas que fazemos. Perseus prova que, mesmo sendo filho de um deus, ele valoriza sua humanidade acima de tudo. Assim termina a primeira parte da história, estabelecendo todos os elementos principais que irão se desenvolver ao longo do filme. O conflito entre deuses e humanos, a jornada de Perseus, a ameaça de Hades e o destino da cidade criam uma narrativa rica e envolvente, cheia de emoção, ação e significado. Parte 2. Clash of the Titans. Expansão completa em português brasileiro. Após os eventos intensos que marcaram o início da história em Clash of the Titans, a narrativa entra em uma fase ainda mais densa, onde o destino de Perseus começa a se entrelaçar definitivamente com o destino do mundo. A ameaça anunciada por Hades não era apenas um aviso vazio, mas o início de uma sequência de acontecimentos que colocariam toda a humanidade à prova. Perseus agora se encontra preso, não apenas fisicamente dentro de uma cela, mas também emocionalmente dentro de um conflito interno profundo. Ele perdeu sua família, descobriu que é filho de Zeus e ainda precisa lidar com a revelação de que carrega dentro de si o sangue de um deus que ele despreza. Esse conflito é o coração da sua jornada, pois ele não sabe se deve aceitar sua origem ou rejeitá-la completamente. Io permanece ao lado dele, funcionando como uma espécie de guia espiritual. Ela não apenas revela fatos sobre o passado de Perseus,
mas também o ajuda a compreender que sua existência não é um acidente. Ela explica que ele foi poupado por um propósito maior. Mesmo assim, Perseus resiste. Ele não quer ser um instrumento dos deuses. Ele quer vingança, quer justiça pela morte de sua família. Enquanto isso, fora da prisão, a cidade vive sob uma tensão crescente. O anúncio de Hades sobre o monstro que chegará em 10 dias espalha medo entre os cidadãos. A população, que antes celebrava a queda dos deuses, agora começa a questionar suas decisões. O medo se torna uma ferramenta poderosa, exatamente como Hades havia previsto. O rei tenta manter o controle, mas sua arrogância começa a se transformar em insegurança. Ele percebe que subestimou o poder dos deuses. Ainda assim, ele hesita em aceitar a única solução proposta: o sacrifício da princesa Andrômeda. A própria princesa, por outro lado, demonstra uma postura completamente diferente. Ela não compartilha da arrogância de seus pais. Ela entende a gravidade da situação e começa a aceitar seu possível destino. Nesse cenário de medo e dúvida, Perseus recebe uma proposta inesperada. Um grupo de soldados decide libertá-lo e levá-lo até o rei. Eles acreditam que Perseus pode ser a chave para derrotar o monstro, especialmente após descobrirem sua origem divina. Mesmo relutante, Perseus aceita a oportunidade, não por lealdade ao reino, mas por desejo de enfrentar Hades e impedir mais destruição. Nesse momento, surge uma figura importante, Draco, o comandante dos soldados. Ele inicialmente desconfia de Perseus, vendo-o como apenas mais um homem sem experiência em batalhas reais contra criaturas mitológicas. No entanto, ele reconhece que Perseus possui algo diferente, uma determinação que vai além do comum. O grupo parte em uma jornada perigosa, com o objetivo de encontrar uma maneira de derrotar o monstro que Hades prometeu enviar. Essa jornada marca o início de uma transformação importante em Perseus. Ele deixa de ser alguém movido apenas pela vingança e começa a assumir um papel de liderança. Durante o caminho, o grupo enfrenta diversos desafios. O deserto por onde passam não é apenas um obstáculo físico, mas também psicológico. O calor intenso, a falta de recursos e a constante ameaça de criaturas desconhecidas criam um ambiente de tensão constante. Cada passo parece aproximá-los do perigo. É nesse cenário que eles encontram um novo inimigo, um homem deformado, consumido pelo ódio e pela maldição. Esse homem é na verdade Acrisios, o rei que havia condenado Perseus e sua mãe à morte no passado. Ele não morreu, mas foi transformado em uma criatura monstruosa, resultado direto da intervenção de Hades. A aparição de Acrisios representa mais do que um simples confronto físico. Ele é o passado de Perseus retornando para confrontá-lo. A batalha entre eles é intensa e brutal. Acrisios não luta apenas com força, mas com ódio acumulado ao longo dos anos. Ele culpa Perseus por sua queda, vendo-o como a causa de tudo. Durante a luta, Perseus demonstra coragem, mas também vulnerabilidade. Ele ainda não domina completamente suas habilidades. Ele depende da ajuda dos soldados, mostrando que ainda não é um herói completo. Mesmo assim, o grupo consegue repelir Acrisios, embora ele escape, deixando para trás uma ameaça ainda maior. O sangue derramado durante a batalha dá origem a uma das cenas mais icônicas do filme, o surgimento de escorpiões gigantes. Essas criaturas emergem da areia, enormes e extremamente agressivas. O combate contra elas é caótico e desesperador. Muitos soldados perdem a vida, e o grupo percebe que está lidando com forças muito além da compreensão humana. É nesse momento que surge um novo grupo, os Djinns. Essas criaturas misteriosas não são totalmente humanas, nem completamente monstruosas. Elas possuem uma ligação única com a natureza e demonstram habilidades extraordinárias. Inicialmente, sua presença é intimidante, mas rapidamente se revela como uma ajuda inesperada. Os Djinns ajudam a derrotar os escorpiões e salvam Perseus e os sobreviventes. Um deles, em particular, demonstra interesse em Perseus e decide acompanhá-lo. Esse personagem adiciona uma nova camada à história, trazendo um elemento quase místico à jornada. Durante esse período, Perseus também começa a sofrer com o ferimento causado por Acrisios. O veneno, ou a maldição presente na mordida,
começa a afetá-lo, causando dor intensa. Isso simboliza o peso de seu passado e a marca deixada por sua origem. No entanto, com a ajuda dos Jinx, ele é curado, reforçando a ideia de que ele não está sozinho. A jornada continua, levando o grupo até um local ainda mais perigoso, o território das bruxas Estígias. Essas criaturas são antigas, cegas e compartilham um único olho. Elas representam o conhecimento proibido, o tipo de sabedoria que tem um preço. O encontro com as bruxas é tenso e inquietante. Elas não são amigáveis e tentam manipular Perseus. No entanto, ele consegue tomar o controle da situação ao capturar o olho delas. Esse momento mostra o crescimento de Perseus. Ele não é mais apenas um jovem impulsivo. Ele começa a usar inteligência e estratégia. Sob ameaça, as bruxas revelam a única forma de derrotar o monstro, a cabeça de Medusa. Medusa é uma criatura capaz de transformar qualquer ser vivo em pedra apenas com o olhar. Sua cabeça, mesmo após a morte, mantém esse poder. Essa revelação muda completamente a direção da missão. Agora, Perseus e seu grupo precisam viajar até o submundo, enfrentar Medusa e trazer sua cabeça de volta antes que o tempo acabe. A jornada até o templo de Medusa é sombria e cheia de presságios. O ambiente se torna mais hostil, como se o próprio mundo estivesse tentando impedir que avancem. A tensão aumenta a cada passo, pois todos sabem que poucos sobreviveram ao encontro com Medusa. Antes de chegar ao destino final, Perseus recebe um presente de Zeus, uma moeda que permitirá que ele atravesse para o submundo. Esse momento é significativo, pois mostra que Zeus ainda observa e, de certa forma, protege Perseus, mesmo que ele rejeite sua herança divina. Ao entrar no templo de Medusa, o grupo se depara com um cenário aterrador. Estátuas de guerreiros petrificados estão espalhadas por toda parte, evidenciando o destino daqueles que falharam. O silêncio é pesado, interrompido apenas pelos movimentos rápidos e quase invisíveis de Medusa. O confronto com Medusa é um dos momentos mais intensos da narrativa. Ela não é apenas um monstro, mas uma caçadora inteligente e implacável. Ela se move rapidamente, ataca com precisão e utiliza o ambiente a seu favor. Perseus precisa usar tudo o que aprendeu até aquele momento. Ele luta sem olhar diretamente para ela, utilizando reflexos e instinto. Seus companheiros vão sendo derrotados um a um, aumentando a pressão sobre ele. No clímax da batalha, Perseus consegue decapitar Medusa, obtendo assim a arma necessária para derrotar o monstro final. No entanto, a vitória vem com um custo alto. Muitos de seus aliados morrem, reforçando a ideia de que cada conquista exige sacrifício. Ao sair do templo, Perseus acredita que finalmente tem uma chance de salvar a cidade e cumprir sua missão. No entanto, ele ainda não sabe que os desafios mais difíceis ainda estão por vir. Assim termina a segunda parte da história, com Perseus transformado, mais forte e mais consciente de seu papel. Ele não é mais apenas um homem em busca de vingança, mas um herói em formação, carregando o peso de salvar não apenas a si mesmo, mas toda uma cidade. Após os eventos de Clash of the Titans, a história avança para uma nova fase com Wrath of the Titans, onde o mundo não está mais apenas em conflito com os deuses. Ele começa a enfrentar algo ainda mais antigo, mais poderoso e mais destrutivo. A paz conquistada anteriormente revela-se frágil, quase ilusória, e Perseus agora vive uma vida completamente diferente daquela que um dia foi marcada por batalhas épicas. Perseus escolheu abandonar o caminho da guerra. Ele decidiu viver como um homem comum, longe dos conflitos divinos, criando seu filho Hélios como um simples pescador. Essa escolha não é apenas um afastamento da batalha, mas uma tentativa consciente de quebrar o ciclo de violência que marcou sua própria vida. Ele não quer que seu filho cresça enfrentando monstros ou carregando o peso de ser filho de um deus. Essa nova fase da vida de Perseus é mais calma, quase silenciosa, mas existe uma tensão subjacente. O mundo ao redor está mudando novamente. A fé nos deuses continua diminuindo, e isso tem consequências diretas. Diferente do primeiro filme, onde o conflito era provocado pela arrogância humana, agora a ameaça surge da ausência de crença. Zeus retorna para visitar Perseus. Sua presença já não é tão imponente quanto antes.
ele parece mais cansado, mais humano em sua essência. Isso reflete a perda de poder dos deuses, causada pela diminuição da adoração humana. Zeus não chega como um governante absoluto, mas como um pai preocupado. Ele revela algo alarmante. As paredes de Tártaros, a prisão onde os monstros mais perigosos estão contidos, estão enfraquecendo. Essas paredes não são apenas estruturas físicas, mas barreiras mantidas pelo poder dos deuses. Com a diminuição da fé, essas barreiras começam a falhar. Tártaros representa o caos primordial, um lugar onde forças antigas e destrutivas estão aprisionadas. Se essas criaturas escaparem, o mundo não terá como resistir. Zeus também menciona Cronos, uma entidade ainda mais antiga que os próprios deuses. Cronos não é apenas um titã, ele é a origem do medo, da destruição e do poder bruto. Ele já foi derrotado pelos deuses no passado, mas sua prisão depende diretamente da força deles. Se os deuses enfraquecerem completamente, Cronos será libertado. Perseus, no entanto, recusa ajudar. Essa decisão é profundamente emocional. Ele não quer voltar para aquele mundo. Ele perdeu muito, sofreu demais, e agora quer proteger seu filho acima de tudo. Para ele, envolver-se novamente significa colocar Hélios em perigo. Zeus tenta convencê-lo, mas falha. Esse momento é crucial porque mostra que Perseus ainda não superou completamente seu passado. Ele escolhe a segurança imediata, em vez de enfrentar uma ameaça maior. Mas essa escolha não impede que o perigo avance. Enquanto isso, Zeus decide agir por conta própria. Ele se reúne com seus irmãos, incluindo Hades, para tentar reforçar as barreiras de Tártaros. A ideia é unir forças para evitar a libertação de Cronos. Mas nem tudo é o que parece. Durante esse encontro, ocorre uma traição inesperada. Ares, filho de Zeus, se alia a Hades. Ares sempre teve ressentimento em relação aos humanos e ao próprio Perseus. Ele acredita que Zeus perdeu sua força por causa de sua compaixão. Ares e Hades unem forças com um objetivo comum: usar o poder de Zeus para libertar Cronos. Eles acreditam que, ao fazer isso, poderão recuperar ou até aumentar seu próprio poder. Zeus é capturado. Esse evento muda completamente o equilíbrio da história. Sem Zeus, os deuses ficam ainda mais enfraquecidos. A esperança de conter Cronos diminui drasticamente. Enquanto isso, na Terra, os efeitos dessa instabilidade começam a se manifestar. Um monstro de duas cabeças ataca a vila onde Perseus vive. Essa criatura é uma prova de que as barreiras de Tártaros já começaram a falhar. Perseus é forçado a agir. Mesmo tentando evitar o confronto, ele não pode ignorar o perigo quando ele atinge diretamente sua casa. A batalha contra o monstro é brutal. Perseus luta com tudo o que tem, protegendo seu filho e os moradores. Ele consegue derrotar a criatura, mas não sem custo. Ele se machuca, e a luta revela que ele não pode simplesmente fugir de quem ele é. O mundo não vai deixá-lo viver em paz. Após a batalha, uma figura misteriosa aparece: Poseidon disfarçado. Poseidon revela a verdade sobre o que aconteceu com Zeus. Ele explica que Zeus foi capturado e que Cronos está prestes a ser libertado. Poseidon também revela que seu próprio filho, Agenor, está envolvido na situação. Esse detalhe adiciona uma nova camada à narrativa, conectando Perseus a novos personagens e alianças. Perseus finalmente aceita que não pode mais fugir. Ele decide embarcar em uma nova jornada, não apenas para salvar Zeus, mas para proteger seu filho e o mundo. Antes de partir, ele deixa Hélios em segurança, mas com a consciência de que talvez não volte. Essa decisão marca o início de uma nova fase para Perseus. Diferente do primeiro filme, onde ele lutava contra seu destino, agora ele começa a aceitá-lo. Ele entende que sua força não é apenas um fardo, mas também uma responsabilidade. Perseus parte em busca de Agenor, o filho de Poseidon. Quando os dois se encontram, a relação inicial é tensa. Agenor é rebelde, desconfiado, e não demonstra respeito imediato por Perseus. Mas aos poucos, essa relação evolui. Agenor representa uma nova perspectiva. Ele cresceu no mundo dos deuses, mas não tem a mesma visão que eles. Ele entende tanto o lado humano quanto o divino, assim como Perseus. Juntos,
Eles seguem em direção a uma figura essencial, Hefesto. Hefestos é o criador das armas dos deuses e o arquiteto de Tártaros. Ele é o único que conhece os segredos necessários para entrar e sair desse labirinto mortal. A jornada até Hefesto é cheia de perigos. Eles passam por uma floresta cheia de armadilhas, mostrando que o caminho até o conhecimento nunca é simples. Durante essa travessia, Perseus enfrenta um novo tipo de desafio. Não apenas monstros, mas também escolhas. Ele precisa confiar em pessoas que não conhece completamente, trabalhar em equipe e aceitar ajuda. Isso demonstra seu crescimento. Quando finalmente encontram Hefesto, ele não é o deus poderoso que se espera. Ele vive isolado, afastado dos conflitos, carregando o peso de suas próprias escolhas. Hefesto explica que Tártaros não é um lugar comum, é um labirinto vivo, que muda constantemente. Entrar lá significa enfrentar não apenas monstros, mas também ilusões e perigos imprevisíveis. Ele também revela algo importante. Cronos só pode ser derrotado com uma arma especial, criada a partir da união dos poderes de Zeus, Hades e Poseidon. Essa informação muda tudo. Perseus percebe que não basta apenas resgatar Zeus. Ele precisa unir forças com aqueles que antes eram inimigos. Ele precisa ir além de conflitos antigos. Enquanto isso, Cronos começa a emergir. Sua presença é sentida antes mesmo de ser vista. O mundo reage, a terra treme, o fogo surge e o caos se espalha. Ele não é apenas uma ameaça, mas uma força da natureza. Assim termina esta parte da história. Perseus não é mais um homem tentando fugir de seu destino. Ele é um guerreiro que aceita sua responsabilidade. Ele está prestes a entrar no lugar mais perigoso que existe, enfrentar forças que vão além dos deuses e decidir o futuro do mundo. A verdadeira batalha ainda está por vir. A jornada de Perseus em Wrath of the Titans atinge um novo nível de intensidade a partir do momento em que ele aceita entrar em Tártaros. Até então, ele havia enfrentado monstros, deuses e até seu próprio destino, mas nada se compara ao que o aguarda agora. Tártaros não é apenas um lugar físico, é um espaço que desafia a lógica, uma prisão viva construída para conter o próprio caos. A entrada nesse mundo marca uma mudança completa no tom da narrativa. O ambiente deixa de ser apenas perigoso e se torna quase opressor. Tudo ali parece hostil, como se o próprio espaço estivesse tentando expulsar qualquer intruso. As paredes se movem, os caminhos mudam e a sensação de direção desaparece completamente. Isso reforça a ideia de que Perseus e seus aliados não estão apenas lutando contra inimigos, mas contra o próprio ambiente. Ao lado de Perseus estão Andrômeda e Agenor. A dinâmica entre eles evolui constantemente. Andrômeda, que antes era apenas uma princesa em perigo, agora assume um papel ativo. Ela se torna uma guerreira, alguém que luta ao lado de Perseus e demonstra coragem real. Sua presença não é mais simbólica, ela é essencial. Agenor, por outro lado, continua sendo imprevisível. Ele possui conhecimento útil sobre os caminhos e sobre Tártaros, mas sua atitude ainda é marcada por sarcasmo e desconfiança. No entanto, aos poucos, ele começa a respeitar Perseus. Esse respeito não vem da linhagem divina, mas das escolhas e ações de Perseus. Enquanto avançam, Hefesto guia o grupo. Ele conhece Tártaros melhor do que qualquer outro, mas até mesmo ele demonstra medo. Isso é significativo, pois se o criador do labirinto teme aquele lugar, então o perigo é ainda maior do que parece. Durante a travessia, eles enfrentam criaturas menores, mas extremamente perigosas. Essas criaturas não são o maior desafio, mas servem para mostrar que não há descanso. Cada passo é uma luta pela sobrevivência. Além das ameaças físicas, há também desafios mentais. Tártaros parece influenciar a mente dos que entram. Ilusões surgem, memórias são distorcidas, e o grupo começa a perder a noção da realidade. Perseus, em particular, enfrenta visões relacionadas ao seu passado, a morte de sua família e as escolhas que fez. Essas visões testam sua força emocional. Ele precisa se manter focado, não apenas para sobreviver, mas para liderar o grupo. Isso mostra o quanto ele evoluiu desde o início de sua jornada. Ele não é mais dominado pela dor, mas aprende a usá-la como motivação.
Enquanto isso, fora de Tártaros, o mundo continua se deteriorando. A influência de Cronos começa a se espalhar, vulcões entram em erupção, terremotos devastam cidades e o céu parece escurecer constantemente. Esses eventos não são apenas catástrofes naturais, mas sinais claros de que algo antigo e poderoso está despertando. Dentro de Tártaros, o grupo finalmente se aproxima do local onde Zeus está sendo mantido. No entanto, o caminho final é bloqueado por uma criatura gigantesca, conhecida como o Ciclope. Cyclops não é apenas forte, mas extremamente resistente. A batalha contra ele é longa e intensa. Perseus precisa coordenar ataques com Andrômeda e Agenor, mostrando novamente sua capacidade de liderança. Durante essa luta, algo importante acontece. O grupo começa a agir como uma unidade real. Não são mais indivíduos lutando juntos, mas uma equipe. Cada um entende seu papel e contribui para a vitória. Após derrotar o Ciclope, eles finalmente alcançam Zeus. A condição de Zeus é crítica. Ele está enfraquecido, preso e sendo drenado lentamente. Sua energia está sendo usada para alimentar o despertar de Cronos. Ver Zeus nessa situação é impactante, pois ele já foi o mais poderoso dos deuses. Perseus se aproxima de seu pai, e esse momento é carregado de emoção. Diferente do passado, agora há compreensão entre eles. Perseus não vê mais Zeus apenas como um deus distante, mas como um pai que também cometeu erros. Antes que possam libertá-lo completamente, Ares aparece. Ares surge como um dos principais antagonistas desta parte. Sua presença é agressiva, cheia de raiva e desprezo pelos humanos. Ele vê Perseus como uma vergonha, alguém que rejeita seu verdadeiro poder. O confronto entre Perseus e Ares é inevitável. A luta entre eles é diferente de qualquer outra. Não é apenas força contra força, mas ideologia contra ideologia. Ares acredita no poder absoluto, na dominação e na superioridade divina. Perseus acredita em escolha, equilíbrio e humanidade. Durante o combate, Perseus ainda não é páreo para Ares. Ele luta com coragem, mas Ares possui mais experiência e poder bruto. Esse momento mostra que Perseus ainda tem um caminho a percorrer. Enquanto isso, algo inesperado acontece. Hades começa a mudar. Hades, que anteriormente havia se aliado a Ares, começa a questionar suas escolhas. Ele observa Zeus, seu irmão, enfraquecido e à beira da morte. Pela primeira vez, ele demonstra dúvida. Essa mudança não acontece de forma repentina, é um processo interno. Hades percebe que, ao buscar poder, ele acabou destruindo aquilo que ainda restava de sua família. No momento crítico, Hades decide agir. Ele interfere na batalha, protegendo Zeus e enfrentando Ares. Essa decisão muda completamente o rumo da história. O conflito deixa de ser apenas entre Perseus e os deuses, e se torna algo mais complexo. Perseus consegue libertar Zeus, mas a um custo. Zeus está extremamente fraco. Ele não pode mais lutar como antes. Sua energia foi drenada quase completamente. Mesmo assim, ele ainda possui sabedoria e orientação. O grupo consegue escapar de Tartaros, mas o perigo não acabou. Na verdade, ele está apenas começando. Cronos começa a emergir completamente. Sua forma é colossal, feita de fogo, lava e destruição. Ele não é apenas um inimigo, mas uma força primordial. Sua simples presença altera o mundo ao redor. Perseus agora entende a verdadeira dimensão da ameaça. Zeus explica que apenas uma arma pode derrotar Cronos, a combinação dos poderes dos três irmãos. Isso significa que Perseus precisa unir Zeus, Hades e Poseidon, algo que parecia impossível até então. Esse momento representa um novo desafio. Não se trata apenas de lutar, mas de unir forças que sempre estiveram em conflito. Perseus precisa convencer Hades e lidar com a ausência de Poseidon. Enquanto isso, Ares ainda representa uma ameaça ativa. A história se encaminha para um confronto final, onde não apenas a força física será testada, mas também a capacidade de superar diferenças, perdoar e trabalhar em conjunto. Perseus, agora mais maduro do que nunca, assume completamente seu papel. Ele não é mais apenas um guerreiro ou um filho de Deus. Ele é a ponte entre dois mundos, e essa ponte será a única esperança contra o fim que se aproxima. Assim termina a quinta parte,
preparando o terreno para a batalha final contra Cronos, onde todas as escolhas feitas até agora serão colocadas à prova. A história de Wrath of the Titans chega agora ao seu ponto mais crítico, onde todas as decisões tomadas anteriormente começam a convergir para um único objetivo: impedir a ascensão completa de Cronos. O mundo já não está mais à beira do colapso. Ele está, de fato, colapsando. Após escaparem de Tártaros com Zeus gravemente enfraquecido, Perseus, Andrômeda, Agênor e Hades se encontram diante de uma realidade assustadora. A libertação de Cronos já começou, e não há mais como impedir sua manifestação inicial. O que resta agora é encontrar uma maneira de derrotá-lo. O ambiente ao redor já não é mais o mesmo. A terra parece viva, rachando em diversas partes, liberando fogo e fumaça. O céu assume tons escuros e o ar se torna pesado. Esse cenário não é apenas uma consequência física, mas um reflexo direto da presença de Cronos no mundo. Ele não apenas destrói, ele transforma. Zeus, mesmo debilitado, tenta orientar Perseus. Sua voz já não carrega a autoridade de antes, mas ainda possui sabedoria. Ele explica novamente que Cronos não pode ser derrotado por força comum. Apenas a união dos poderes dos três irmãos, Zeus, Hades e Poseidon, pode criar a arma capaz de destruí-lo. Mas há um problema. Poseidon está morto. Sua ausência torna a tarefa quase impossível. No entanto, há uma alternativa. O tridente de Poseidon ainda existe, e seu poder pode ser utilizado. Isso significa que Perseus precisa recuperar essa arma e encontrar uma forma de combiná-la com as outras. Enquanto isso, Ares continua sendo uma ameaça ativa. Ele não abandonou seu objetivo de dominar e provar sua superioridade. Para Ares, a queda de Zeus representa uma oportunidade de assumir o controle. Perseus agora enfrenta um desafio duplo: lidar com Ares e se preparar para enfrentar Cronos. A relação entre Perseus e Hades começa a evoluir de forma significativa. No início, havia apenas desconfiança e ressentimento. Hades foi responsável por grande parte do sofrimento de Perseus. No entanto, após os eventos em Tartaros, algo mudou. Hades começa a demonstrar arrependimento. Ele percebe que sua busca por poder o levou a trair seu próprio irmão e a contribuir para a destruição do mundo. Esse reconhecimento não apaga seus erros, mas abre espaço para a redenção. Perseus, por sua vez, precisa decidir se pode confiar em Hades. Essa decisão não é fácil. Ela exige que Perseus vá além de sua dor pessoal e enxergue o quadro maior. Ele começa a entender que, para salvar o mundo, será necessário trabalhar ao lado de antigos inimigos. Essa é uma das maiores evoluções do personagem. Enquanto isso, Andrômeda assume um papel ainda mais importante. Ela não é apenas uma guerreira, mas também uma líder. Ela organiza as forças humanas, prepara estratégias e mantém a esperança viva entre os soldados. Sua relação com Perseus também se aprofunda. Existe uma conexão clara entre eles, construída não apenas por experiências passadas, mas pela confiança e respeito mútuo. Agênor, por outro lado, continua sendo uma peça fundamental. Ele possui conhecimento sobre os caminhos e sobre os artefatos necessários. Embora ainda mantenha seu comportamento irreverente, ele demonstra lealdade crescente. O grupo então parte em busca do tridente de Poseidon. A jornada até o local onde a arma está escondida é cheia de perigos. O caminho é instável, com terrenos que desmoronam e criaturas que surgem inesperadamente. Cada passo exige atenção e coragem. Durante essa travessia, Perseus começa a treinar com mais intensidade. Ele precisa dominar não apenas suas habilidades físicas, mas também sua conexão com o poder divino. Ele ainda resiste a se tornar completamente um deus, mas entende que precisa acessar parte desse poder. Esse processo não é fácil. Ele enfrenta dúvidas constantes. Ele teme perder sua humanidade, teme se tornar aquilo que sempre rejeitou. Mas, ao mesmo tempo, ele sabe que sem esse poder, não poderá proteger aqueles que ama. Esse conflito interno é o que torna sua jornada tão humana. Ao chegarem ao local onde o tridente está escondido, eles enfrentam novos desafios. Guardiões surgem para impedir o acesso à arma. A batalha é intensa, exigindo trabalho em equipe e estratégia. Finalmente,
Perseus consegue recuperar o tridente. Agora, eles possuem duas das três partes necessárias: a arma de Zeus e o tridente de Poseidon. Falta apenas o poder de Hades. Nesse ponto, Hades precisa tomar uma decisão. Ele deve escolher entre manter seu próprio poder ou sacrificá-lo para salvar o mundo. Essa escolha define completamente seu arco de personagem. Após um momento de reflexão, Hades decide ajudar. Ele entrega parte de sua energia, contribuindo para a criação da arma final. Esse ato representa sua redenção. Ele não busca mais poder, mas sim equilíbrio. Com os três poderes combinados, uma nova arma é criada. Essa arma não é apenas poderosa, mas simboliza a união. Ela representa a reconciliação entre os deuses e a possibilidade de um novo começo. Enquanto isso, Cronos avança. Sua forma agora é completamente visível. Ele se move como uma montanha viva, destruindo tudo em seu caminho. Nenhuma força humana é capaz de detê-lo. As tropas de Andrômeda lutam bravamente, mas estão claramente em desvantagem. Perseus então se prepara para o confronto final. Antes da batalha, há um momento de silêncio. Ele pensa em seu filho, em sua vida como pescador, em tudo o que poderia ter sido. Esse momento reforça o que está em jogo. Ele não luta por glória, ele luta por um futuro. A batalha contra Cronos começa. É uma luta de proporções épicas. Perseus utiliza a nova arma, enquanto Zeus e Hades tentam apoiar da forma que podem. Mesmo enfraquecidos, eles ainda possuem um papel importante. Cronos, no entanto, é implacável. Seus ataques são devastadores. Ele lança fogo, destrói o terreno e parece quase invencível. Perseus precisa usar não apenas força, mas inteligência. Ele percebe que atacar diretamente não será suficiente. Então, ele elabora uma estratégia arriscada. Utilizando Pegasus, ele voa diretamente em direção a Cronos. O plano é entrar em seu corpo e atacar de dentro, onde ele é mais vulnerável. Essa decisão mostra o quanto Perseus evoluiu. Ele não é apenas forte, mas também estratégico. O plano é executado. Perseus entra em Cronos e libera o poder da arma dentro dele. A reação é imediata. Uma explosão massiva ocorre, destruindo Cronos de dentro para fora. A batalha termina. Cronos é derrotado. Mas a vitória tem um custo. Zeus, já enfraquecido, não sobrevive. Ele compartilha um último momento com Perseus, reconhecendo seu crescimento e sua força. Ele não o vê mais apenas como um filho, mas como alguém que superou até mesmo os deuses. Esse momento é profundamente emocional. Zeus desaparece, deixando Perseus com a responsabilidade de seguir em frente. Hades também parte, agora sem poder, mas finalmente em paz consigo mesmo. O mundo começa a se recuperar. A ameaça foi derrotada, mas as cicatrizes permanecem. Perseus retorna para seu filho, não como um homem que fugiu de seu destino, mas como alguém que o enfrentou e venceu. Ele não se torna um deus, ele permanece humano, e essa é sua maior vitória. Assim termina a sexta parte da história, concluindo a jornada de Perseus com uma mensagem clara. O verdadeiro poder não está na divindade, mas nas escolhas que definem quem somos. Com a derrota de Cronos, o mundo em Wrath of the Titans não retorna imediatamente à normalidade. Pelo contrário, o que vemos agora é um período de transição, um momento em que tanto os humanos quanto os deuses precisam lidar com as consequências profundas de tudo o que aconteceu. A vitória foi alcançada, mas o preço pago foi alto demais para ser ignorado. A morte de Zeus marca o fim de uma era. Zeus não era apenas o rei dos deuses. Ele era o elo que mantinha o equilíbrio entre o mundo divino e o mundo humano. Sua ausência cria um vazio que não pode ser preenchido facilmente. Diferente de outras mortes vistas na história, essa não é apenas uma perda pessoal para Perseus, mas uma mudança estrutural no próprio universo. Perseus agora se encontra em uma posição completamente diferente. Ele não é mais apenas um guerreiro ou um herói. Ele se torna, de certa forma, o último elo entre dois mundos. Filho de um deus, mas vivendo como humano, ele carrega dentro de si um legado que não pode ser ignorado. No entanto, o mais interessante é que Perseus não busca assumir o lugar de Zeus. Ele não tenta se tornar um novo deus, nem aceita qualquer forma de poder absoluto.
Essa escolha continua sendo o traço mais forte de sua identidade. Ele permanece fiel à sua humanidade, mesmo tendo todas as razões para escolher o contrário. Após a batalha final, vemos o mundo tentando se reconstruir. As cidades destruídas começam a ser restauradas. As pessoas tentam retomar suas vidas, mas o medo ainda está presente. O impacto causado por Cronos não foi apenas físico, ele deixou marcas psicológicas profundas. Os humanos, que já haviam perdido a fé nos deuses, agora se encontram em uma posição ainda mais complexa. Por um lado, eles testemunharam o poder destrutivo dos titãs e dos deuses. Por outro, viram que até mesmo esses seres podem cair. Essa mudança altera completamente a relação entre humanos e divindades. Sem Zeus, sem Poseidon e com Hades enfraquecido e afastado, o mundo entra em uma nova fase onde os deuses já não são mais figuras dominantes. Hades, por sua vez, passa por uma transformação silenciosa, mas significativa. Ele não retorna como um vilão, nem como um governante imponente. Ele escolhe o isolamento, refletindo sobre suas ações e sobre o papel que desempenhou na quase destruição do mundo. Essa mudança em Hades é importante porque mostra que até mesmo aqueles que estavam profundamente ligados ao caos podem encontrar um caminho diferente. Ele não busca redenção pública, mas uma paz interna. Enquanto isso, Perseus retorna à sua vida com seu filho, Hélios. Essa volta não é simples. Ele já não é o mesmo homem que partiu. Ele carrega experiências que o transformaram profundamente. Ele viu deuses caírem, enfrentou criaturas impossíveis e tomou decisões que determinaram o destino do mundo. Mas ao voltar para seu filho, ele tenta retomar algo que sempre foi importante para ele, a simplicidade. Ele volta a pescar, a viver de forma humilde, tentando ensinar ao seu filho valores que vão além da força e do poder. Ele quer que Hélios cresça entendendo o valor da vida, da escolha e da responsabilidade. No entanto, há uma diferença fundamental agora. Perseus não tenta mais esconder quem ele é. Antes, ele queria fugir de seu destino. Agora, ele aceita sua história, mas escolhe como ela vai influenciar seu futuro. Ele não nega sua origem, mas também não permite que ela o defina completamente. Essa mudança representa o ápice de sua jornada. Hélios, por sua vez, começa a demonstrar curiosidade sobre o mundo. Ele observa seu pai com admiração, mas também com perguntas. Ele sabe que Perseus não é apenas um pescador comum. Esse relacionamento entre pai e filho se torna um dos elementos mais importantes do desfecho. Perseus não quer que seu filho viva as mesmas dificuldades, mas também entende que não pode protegê-lo para sempre. Existe um momento simbólico em que Perseus entrega sua espada para Hélios. A espada, que antes parecia pesada demais, agora é levantada pelo garoto com esforço, mas com determinação. Esse momento não representa apenas força física, mas o início de uma nova geração. Perseus não está apenas passando uma arma, ele está passando um legado. Enquanto isso, Andrômeda continua governando. Sua liderança é marcada por equilíbrio e aprendizado. Diferente dos governantes anteriores, ela entende o custo da arrogância e busca um caminho mais justo. Sua relação com Perseus permanece aberta. Existe uma conexão entre eles, mas não é baseada em dependência. Ambos seguem seus próprios caminhos, mas com respeito e admiração. Agenor segue seu próprio destino, explorando o mundo, mantendo sua liberdade. Ele não se prende a um lugar ou a um papel específico, refletindo sua natureza independente. O mundo, agora sem a forte presença dos deuses, começa a depender mais dos humanos. Essa mudança é talvez a maior consequência de toda a história. Os humanos não podem mais esperar intervenção divina. Eles precisam aprender a lidar com seus próprios problemas, a construir suas próprias soluções. Essa transição não é fácil. Ela exige maturidade, responsabilidade e união. Perseus, mesmo vivendo afastado, permanece como um símbolo, não como um deus, mas como um exemplo. Ele representa a ideia de que o verdadeiro poder não está na força divina, mas nas escolhas humanas. Ele mostra que é possível enfrentar o impossível sem perder a própria essência. Ao longo dessa parte, a narrativa desacelera, permitindo uma reflexão mais profunda sobre tudo o que aconteceu. Não há grandes batalhas,
mas há desenvolvimento emocional e temático. O silêncio após a tempestade é tão importante quanto a própria tempestade, e é nesse silêncio que a história encontra seu verdadeiro significado. Perseus olha para o horizonte, não como alguém que espera uma nova batalha, mas como alguém que finalmente entende seu lugar no mundo. Ele não é apenas o filho de Zeus, ele é Perseus, e isso é suficiente. Assim, a história entra em sua fase final, preparando-se para encerrar não apenas uma narrativa de ação e aventura, mas uma jornada sobre identidade, escolha e humanidade. Após acompanhar toda a jornada épica de Perseus em Clash of the Titans e sua continuação Wrath of the Titans, chegamos a uma fase onde não apenas revisitamos a história, mas aprofundamos tudo o que está por trás dela. Mitologia real, construção dos personagens, atuações, recepção do público e desempenho nas bilheterias. Essa parte funciona como uma expansão analítica completa, conectando cinema e mitologia. A primeira coisa importante de entender é que os filmes são inspirados na mitologia grega, mas não são adaptações fiéis. Na mitologia original, Perseus é um herói lendário conhecido por matar Medusa e salvar Andrômeda, mas muitos elementos foram modificados para criar uma narrativa mais cinematográfica. Na versão mitológica, Zeus é realmente o pai de Perseus, mas sua relação com os humanos é ainda mais complexa e controversa. Zeus frequentemente interfere no mundo humano, mas nem sempre por razões nobres. O filme suaviza essa característica, apresentando Zeus como uma figura mais equilibrada e quase paternal. Já Hades, que nos filmes assume um papel quase vilanesco, na mitologia não é exatamente maligno. Ele é o governante do submundo, mas não necessariamente cruel ou destrutivo. Ele mantém o equilíbrio da morte, algo essencial para o funcionamento do mundo. Essa diferença mostra como o cinema adapta personagens para criar conflitos mais claros e dramáticos. Outro ponto importante é Cronos. Na mitologia, Cronos é o líder dos titãs e pai de Zeus, Poseidon e Hades. Ele foi derrotado na Titanomaquia, a guerra entre titãs e deuses. Nos filmes, sua representação é muito mais monstruosa, quase como uma entidade elemental de destruição, o que aumenta o impacto visual e dramático. Perseus, interpretado por Sam Worthington, é retratado como um herói relutante. Essa é uma escolha interessante, pois cria uma conexão mais forte com o público moderno. Diferente do herói clássico que busca glória, Perseus evita o poder, rejeita sua herança divina e valoriza sua humanidade. Essa abordagem torna o personagem mais humano e emocionalmente complexo. Outro nome importante no elenco é Liam Neeson, que interpreta Zeus. Sua presença traz autoridade e carisma ao personagem. Mesmo com um tempo de tela limitado, ele consegue transmitir a grandiosidade e a fragilidade do Rei dos Deuses. Ralph Fiennes, como Hades, entrega uma performance intensa e sombria. Ele consegue transformar Hades em um personagem ameaçador, mas também emocionalmente complexo, especialmente na continuação, onde vemos sua redenção. A personagem Andrômeda também passa por uma evolução significativa entre os dois filmes. No primeiro, ela é mais passiva, enquanto no segundo ela se torna uma líder e guerreira. Essa mudança reflete uma atualização narrativa, alinhada com personagens femininas mais fortes no cinema moderno. Visualmente, os filmes investem muito em efeitos especiais. Criaturas como Medusa, o Kraken e os Titãs são representadas com grande escala e impacto visual. O objetivo é criar uma experiência épica, quase grandiosa demais para ser compreendida como algo real. No entanto, essa escolha também gerou críticas. Muitos críticos apontaram que o primeiro filme, especialmente, dependeu demais de efeitos visuais e menos de desenvolvimento narrativo. O ritmo acelerado fez com que alguns personagens não fossem explorados profundamente. Mesmo assim, o público respondeu de forma diferente. Clash of the Titans foi um sucesso comercial significativo. O filme arrecadou mais de 490 milhões de dólares mundialmente, o que demonstra seu forte apelo popular. Isso garantiu a produção da sequência. Já Wrath of the Titans teve uma recepção mais mista. Embora tenha melhorado em alguns aspectos técnicos e narrativos, sua bilheteria foi menor,
arrecadando cerca de 300 milhões de dólares. Isso indica uma queda no interesse do público. Uma das razões para isso pode ser a saturação de filmes épicos na época, além das críticas ao primeiro filme que impactaram a expectativa da sequência. Do ponto de vista temático, ambos os filmes exploram ideias profundas. Um dos temas centrais é a relação entre fé e poder. Os deuses dependem da adoração humana, o que cria uma dinâmica interessante. Isso levanta questões sobre o que realmente dá poder a alguém, a crença dos outros ou suas próprias ações. Outro tema importante é a identidade. Perseus constantemente luta para entender quem ele é. Ele não se encaixa completamente no mundo dos deuses nem no dos humanos. Essa dualidade é algo com que muitas pessoas podem se identificar, mesmo fora do contexto mitológico. Além disso, há o tema da escolha. Mesmo sendo filho de Zeus, Perseus escolhe não se tornar um deus. Ele escolhe viver como humano, enfrentar desafios com suas próprias forças e manter seus valores. Essa mensagem é poderosa, porque reforça a ideia de que não somos definidos apenas por nossa origem, mas por nossas decisões. A jornada de Hades também merece destaque. Ele começa como antagonista, movido por ressentimento e desejo de poder. Mas ao longo da história, ele passa por uma transformação. Ele reconhece seus erros e toma decisões que ajudam a salvar o mundo. Isso mostra que até mesmo personagens sombrios podem evoluir. Outro aspecto interessante é a representação da guerra entre gerações. Cronos representa a geração antiga, caótica e destrutiva. Zeus representa uma geração intermediária, que tenta equilibrar poder e ordem. Perseus representa a nova geração, que busca um caminho diferente. Esse conflito entre gerações é algo universal, presente em muitas histórias e até na vida real. Do ponto de vista técnico, os filmes utilizam trilhas sonoras intensas, cenários grandiosos e batalhas épicas para criar imersão. Embora nem sempre sejam perfeitos, eles conseguem transmitir a sensação de estar assistindo algo maior do que a vida. No final, o legado desses filmes não está apenas na ação ou nos efeitos visuais, mas nas ideias que eles apresentam. Eles mostram que mesmo em um mundo dominado por deuses, o fator decisivo ainda pode ser humano. Perseus não vence porque é o mais forte, ele vence porque escolhe lutar. E essa é a essência de toda a história. Assim, esta parte encerra a análise profunda da saga, preparando o caminho para a conclusão final, onde todos os elementos, história, personagens, temas e impacto serão reunidos em uma visão completa da jornada de Perseus. Ao chegar a este ponto da jornada de Perseus, é possível olhar para toda a narrativa de Clash of the Titans e Wrath of the Titans, não apenas como uma sequência de eventos épicos, mas como uma construção completa sobre identidade, escolha, poder e humanidade. Esta parte final não se trata apenas de encerrar a história, mas de compreender profundamente o que ela representa. Desde o início, Perseus nunca foi um herói tradicional. Diferente dos arquétipos clássicos que buscam glória ou reconhecimento, ele sempre tentou fugir do seu destino. Ele não queria ser filho de um deus, não queria carregar responsabilidades maiores do que sua própria vida. Ele queria algo simples, viver em paz. Mas a narrativa constantemente prova que fugir do destino não significa escapar dele. O mundo ao redor de Perseus nunca permitiu que ele fosse apenas um homem comum. Desde o momento em que foi encontrado no mar, sua vida foi moldada por forças maiores. No entanto, o aspecto mais importante da sua jornada não é o fato de ele ser filho de Zeus, mas sim o fato de ele escolher não ser definido por isso. Essa escolha é o núcleo de toda a história. Mesmo quando Zeus oferece a ele a chance de se tornar um deus, Perseus recusa. Essa decisão é extremamente significativa. Em um mundo onde o poder absoluto está ao seu alcance, ele opta por permanecer humano. Isso não é uma rejeição do poder em si, mas uma afirmação de valores. Perseus entende que ser humano significa sentir dor, perder pessoas, cometer erros, mas também significa amar, escolher e evoluir. Enquanto isso, os deuses representam algo diferente. Zeus, apesar de sua grandeza, é limitado pela necessidade de adoração. Ele depende dos humanos para manter seu poder. Isso cria uma inversão interessante,
onde o Deus mais poderoso não é completamente autossuficiente. Hades, por outro lado, representa o medo. Sua força vem do terror dos humanos. Ele não busca amor ou respeito, mas submissão. Isso o coloca em um caminho oposto ao de Perseus. Ao longo da história, vemos Hades evoluir. Ele começa como um antagonista, movido por ressentimento e desejo de poder. Mas aos poucos, ele percebe que sua abordagem leva apenas à destruição. Sua redenção não é imediata, nem perfeita, mas é real. Esse desenvolvimento mostra que até mesmo aqueles que estão perdidos podem encontrar um caminho diferente. Outro elemento central da história é Cronos. Cronos não é apenas um vilão. Ele representa o caos primordial, uma força que existe antes da ordem, antes dos deuses, antes da humanidade. Ele simboliza aquilo que não pode ser controlado, apenas enfrentado. A batalha contra Cronos não é apenas física, ela é simbólica. É o confronto entre ordem e caos, entre passado e futuro, entre destruição e reconstrução. Perseus vence Cronos não apenas com força, mas com estratégia, coragem e sacrifício. Ele utiliza tudo o que aprendeu ao longo de sua jornada. Ele não luta sozinho, mas com aliados, mostrando que a união é essencial. Essa é uma das mensagens mais fortes da história. Nenhuma batalha importante é vencida sozinho. Outro ponto importante é o papel da nova geração. Hélios, o filho de Perseus, representa o futuro. Ele não cresce em um mundo dominado por deuses, mas em um mundo onde os humanos precisam assumir responsabilidade. Quando Perseus entrega a espada para seu filho, isso não é apenas um gesto simbólico, é a passagem de uma era para outra. É o reconhecimento de que o futuro não será definido pelos deuses, mas pelas escolhas humanas. Andrômeda também representa essa nova era. Como líder, ela demonstra que é possível governar com sabedoria, sem arrogância, sem desprezo pelos outros. Ela aprende com os erros do passado e busca um caminho mais equilibrado. Sua evolução mostra que o poder pode ser exercido de forma diferente. A ausência dos deuses após os eventos finais também é significativa. Sem Zeus, sem Poseidon e com Hades afastado, o mundo entra em uma nova fase. Isso não significa que o mundo se torna mais fácil, mas que ele se torna mais real. Os humanos não podem mais depender de intervenções divinas. Eles precisam enfrentar seus próprios desafios. Essa mudança torna a história mais próxima da realidade. No fundo, a narrativa fala sobre crescimento. Perseus começa como alguém perdido, movido pela dor e pela vingança. Ao longo do tempo, ele se transforma em alguém que entende o valor das escolhas, da responsabilidade e da humanidade. Ele não se torna perfeito, ele continua sendo humano, e é exatamente isso que o torna forte. Do ponto de vista cinematográfico, a saga pode ter suas falhas, especialmente em termos de narrativa e desenvolvimento de alguns personagens. No entanto, seu impacto vai além disso. Ela apresenta ideias que ressoam com o público. A luta entre destino e escolha, a busca por identidade, o valor da humanidade. Esses são temas universais. Mesmo em um cenário cheio de monstros e deuses, a história permanece profundamente humana. Esse é o verdadeiro legado da saga. Não são as batalhas épicas, não são os efeitos visuais. É a jornada de um homem que teve a chance de se tornar um deus, mas escolheu ser humano, e essa escolha faz toda a diferença. Ao final, Perseus não é lembrado apenas como um herói. Ele é lembrado como alguém que provou que o verdadeiro poder não está no sangue divino, mas nas decisões que tomamos. E talvez essa seja a maior mensagem de toda a história. Não importa de onde você vem, importa quem você escolhe ser. Assim, a jornada se encerra não com um fim definitivo, mas com uma continuidade simbólica. O mundo segue, as pessoas evoluem e as histórias continuam. E em algum lugar, entre o mar e o céu, a lenda de Perseus permanece viva, não como um deus, mas como um homem que escolheu seu próprio destino. Ao analisar completamente a jornada apresentada em Clash of the Titans e Wrath of the Titans, torna-se evidente que essa saga vai muito além de uma simples história de ação baseada na mitologia grega. O que inicialmente parece ser apenas uma narrativa sobre deuses, monstros e batalhas épicas, revela-se, ao final,
como uma reflexão profunda sobre a condição humana, o poder das escolhas e o equilíbrio entre destino e liberdade. Desde o primeiro momento, a história de Perseus é construída em torno de um paradoxo essencial. Ele nasce com tudo, mas escolhe viver como se não tivesse nada. Filho de Zeus, ele possui acesso ao poder absoluto, à imortalidade e à autoridade divina. No entanto, ele rejeita tudo isso em favor de uma vida simples e humana. Essa escolha não é apenas um detalhe narrativo, mas o coração de toda a saga. Em um mundo onde os deuses lutam para manter sua relevância através da fé e do medo, Perseus representa algo completamente diferente. Ele não precisa ser adorado, não precisa ser temido. Ele simplesmente age. Ele escolhe. Esse contraste entre Perseus e os deuses cria uma dinâmica extremamente interessante. Zeus, apesar de ser o mais poderoso, é dependente. Sua força está diretamente ligada à crença humana. Isso o torna vulnerável de uma forma inesperada. Ele não pode simplesmente existir, ele precisa ser reconhecido. Já Hades representa o oposto. Ele não busca adoração, mas controle através do medo. Para ele, o respeito não é conquistado, mas imposto. Essa diferença filosófica entre Zeus e Hades é o que alimenta grande parte do conflito. No entanto, ao longo da narrativa, ambos os personagens passam por transformações. Zeus aprende que não pode controlar tudo. Ele começa a entender que o poder não é eterno e que sua relação com os humanos precisa mudar. Sua morte, no final, não é apenas um evento trágico, mas um símbolo de transição. Representa o fim de uma era onde os deuses dominavam completamente. Hades, por outro lado, passa por uma jornada de redenção. Ele começa como uma figura sombria, consumida por ressentimento, mas gradualmente percebe que seu caminho leva apenas à destruição. Sua decisão de ajudar Perseus e Zeus é um dos momentos mais importantes da história. Isso mostra que até mesmo aqueles que parecem irremediavelmente perdidos podem mudar. Outro elemento central da narrativa é Cronos. Cronos não é apenas um antagonista tradicional. Ele é a personificação do caos primordial. Ele não possui motivações humanas, não busca poder no sentido convencional. Ele simplesmente existe para destruir. Sua presença na história serve como um lembrete de que existem forças que vão além da compreensão humana ou divina. Ele representa o passado que não pode ser apagado, apenas contido. A batalha contra Cronos, portanto, não é apenas um confronto físico, mas um símbolo de resistência contra o inevitável. Perseus, ao enfrentá-lo, não está apenas lutando para salvar o mundo, mas para provar que o futuro pode ser diferente do passado. Esse conceito se conecta diretamente com o tema das gerações. Cronos representa a geração antiga, marcada pelo caos e pela força bruta. Zeus representa uma geração intermediária, que tenta criar ordem, mas ainda depende de estruturas frágeis como a fé. Perseus representa o futuro, onde o poder não vem da imposição, mas da escolha. Essa progressão é fundamental para entender o significado da saga. Ela não é apenas sobre derrotar um inimigo, mas sobre evolução. Outro ponto importante é a relação entre poder e responsabilidade. Ao longo da história, vemos diferentes formas de poder. O poder dos deuses, baseado na adoração. O poder de Hades, baseado no medo. O poder de Cronos, baseado na destruição. E o poder de Perseus, baseado na escolha. Essa última forma de poder é a mais significativa. Perseus não é o mais forte, não é o mais poderoso, mas é o mais livre. Ele não está preso a expectativas nem a estruturas. Ele decide quem quer ser. Essa liberdade é o que o torna capaz de fazer o que nenhum deus conseguiu. Do ponto de vista emocional, a relação entre Perseus e seu filho Hélios é extremamente importante. Hélios representa o futuro, mas também a esperança. Perseus não quer que seu filho repita seus erros ou enfrente os mesmos desafios. Ele tenta protegê-lo, mas ao mesmo tempo entende que não pode controlar seu destino. Essa relação reflete um dos temas mais universais da história, a relação entre pais e filhos. A passagem da espada simboliza essa transição. Não é apenas sobre força, mas sobre responsabilidade. Perseus não está apenas ensinando seu filho a lutar, ele está ensinando a escolher.
Outro aspecto relevante é a representação das mulheres na narrativa, especialmente Andrômeda. No início, ela aparece como uma figura mais passiva, mas ao longo do tempo se transforma em uma líder forte e independente. Essa evolução é significativa, pois mostra uma adaptação da história para um contexto mais moderno. Andrômeda não é apenas alguém que precisa ser salva. Ela se torna alguém que salva. Essa mudança reforça a ideia de que o poder não está limitado a um único tipo de personagem. Do ponto de vista cinematográfico, os filmes apresentam uma mistura de espetáculo visual e narrativa mitológica. Embora nem sempre sejam perfeitos em termos de roteiro, eles conseguem criar momentos memoráveis. As batalhas, as criaturas e os cenários contribuem para a construção de um mundo grandioso. Mas o verdadeiro valor da saga não está nesses elementos, está nas ideias que ela apresenta. Ela nos faz questionar o que significa ser poderoso. Ela nos faz refletir sobre nossas escolhas. Ela nos lembra que, mesmo em um mundo cheio de forças maiores, ainda temos controle sobre quem somos. Ao final, a história de Perseus não é sobre se tornar um deus, é sobre permanecer humano. E essa é, talvez, a mensagem mais poderosa de todas. Porque em um mundo onde o poder absoluto é possível, escolher ser humano é o maior ato de coragem. Assim, a saga se encerra, não apenas como uma história épica, mas como uma reflexão profunda sobre a natureza da existência. Perseus não se torna uma lenda por causa de sua força. Ele se torna uma lenda por causa de suas escolhas. E isso é algo que transcende qualquer mito. Ao expandir ainda mais a compreensão da saga apresentada em Clash of the Titans e Wrath of the Titans, torna-se essencial ir além da narrativa direta e observar os elementos filosóficos e simbólicos que sustentam toda a história. O que à primeira vista parece apenas uma jornada de ação e fantasia, revela-se, em uma análise mais profunda, como uma representação complexa da condição humana, da luta interna entre destino e livre-arbítrio, e da eterna busca por identidade. A figura de Perseus pode ser interpretada como um arquétipo universal. Ele não é apenas um herói mitológico, mas um reflexo de qualquer indivíduo que se encontra dividido entre duas realidades. De um lado, sua origem, aquilo que ele não escolheu. Do outro, suas decisões, aquilo que define quem ele se torna. Esse conflito é central. Perseus nasce com um destino praticamente traçado. Sendo filho de Zeus, espera-se que ele siga o caminho dos deuses. No entanto, ele rejeita esse destino. Essa rejeição não é apenas uma rebeldia, mas uma afirmação de autonomia. Isso nos leva a uma das questões filosóficas mais importantes da história. Até que ponto somos definidos por nossas origens? A saga sugere que, embora não possamos escolher de onde viemos, podemos escolher para onde vamos. Perseus não nega completamente sua herança, mas também não permite que ela o controle. Ele encontra um equilíbrio, utilizando aquilo que precisa, mas mantendo sua essência. Esse equilíbrio é raro, especialmente quando comparado com outros personagens. Zeus, por exemplo, representa a autoridade tradicional. Ele acredita em ordem, em hierarquia, em controle. Sua visão do mundo é baseada na ideia de que os deuses devem governar e os humanos devem obedecer. Essa visão, no entanto, se mostra limitada. Zeus não consegue compreender completamente os humanos, e sua dependência da fé revela uma fragilidade fundamental. Ele precisa ser reconhecido para existir plenamente. Já Hades representa uma filosofia diferente. Ele não busca equilíbrio, mas dominação. Para Hades, o medo é mais eficaz do que o amor. Ele acredita que os humanos são naturalmente inclinados a trair, e que apenas o terror pode mantê-los sob controle. Essa visão é mais pessimista, mas também mais direta. No entanto, ao longo da história, Hades percebe que essa abordagem também é falha. O medo pode gerar obediência, mas não gera lealdade. Ele percebe que seu caminho o leva ao isolamento. Essa realização é o início de sua transformação. Outro elemento filosófico importante é a figura de Cronos. Cronos pode ser interpretado como a representação do tempo e do caos inevitável. Na mitologia, ele está associado ao tempo que consome tudo. No contexto do filme, ele representa aquilo que não pode ser controlado ou evitado. Ele é o fim inevitável.
A luta contra Cronos, portanto, não é apenas uma tentativa de evitar a destruição, mas uma tentativa de dar sentido à existência diante do inevitável. Perseus não derrota Cronos apenas com força, ele o derrota com propósito. Essa ideia é profundamente filosófica. Mesmo sabendo que não pode controlar tudo, Perseus escolhe lutar. Ele escolhe agir, mesmo diante da incerteza. Isso reflete uma visão existencialista da vida. A ideia de que o significado não é dado, mas criado através das nossas ações. Outro aspecto importante é o simbolismo das armas. A espada de Zeus, o tridente de Poseidon e o poder de Hades não são apenas ferramentas físicas. Eles representam diferentes formas de poder. A espada representa autoridade. O tridente representa domínio sobre a natureza. O poder de Hades representa controle sobre a morte. Quando essas três forças se unem, não criam apenas uma arma, mas um equilíbrio. Essa união simboliza a necessidade de integração. Nenhuma dessas forças, isoladamente, é suficiente. Isso pode ser interpretado como uma metáfora para a própria natureza humana. Razão, emoção e instinto precisam coexistir. Quando uma dessas partes domina completamente, o equilíbrio é perdido. Perseus, ao utilizar essa arma, demonstra que ele compreende esse equilíbrio. Ele não depende apenas de força, mas de compreensão. Outro ponto simbólico importante é Pégasus. Pégasus representa a liberdade. Ele não pode ser controlado por qualquer pessoa. Apenas alguém que compreende equilíbrio e respeito pode montá-lo. Quando Perseus consegue montar Pégasus, isso simboliza sua evolução. Ele não força o controle, ele conquista a confiança. Essa diferença é fundamental. Enquanto os deuses tentam controlar o mundo, Perseus aprende a coexistir com ele. A relação entre Perseus e seu filho Hélios também possui um significado profundo. Hélios representa o futuro, mas também a continuidade. Perseus não quer que seu filho repita seus erros, mas entende que não pode protegê-lo de tudo. Isso reflete uma das maiores verdades da vida. Cada geração precisa encontrar seu próprio caminho. A passagem da espada não é apenas um símbolo de força, mas de responsabilidade. 10 dias espalha medo entre os cidadãos. A população, que antes celebrava a queda dos deuses, agora começa a questionar suas decisões. O medo se torna uma ferramenta poderosa, exatamente como Hades havia previsto. O rei tenta manter o controle, mas sua arrogância começa a se transformar em insegurança. Ele percebe que subestimou o poder dos deuses. Ainda assim, ele hesita em aceitar a única solução proposta, o sacrifício da princesa Andrômeda. A própria princesa, por outro lado, demonstra uma postura completamente diferente. Ela não compartilha da arrogância de seus pais. Ela entende a gravidade da situação e começa a aceitar seu possível destino. Nesse cenário de medo e dúvida, Perseus recebe uma proposta inesperada. Um grupo de soldados decide libertá-lo e levá-lo até o rei. Eles acreditam que Perseus pode ser a chave para derrotar o monstro, especialmente após descobrirem sua origem divina. Mesmo relutante, Perseus aceita a oportunidade, não por lealdade ao reino, mas por desejo de enfrentar Hades e impedir mais destruição. Nesse momento, surge uma figura importante, Draco, o comandante dos soldados. Ele inicialmente desconfia de Perseus, vendo-o como apenas mais um homem sem experiência em batalhas reais contra criaturas mitológicas. No entanto, ele reconhece que Perseus possui algo diferente, uma determinação que vai além do comum. O grupo parte em uma jornada perigosa, com o objetivo de encontrar uma maneira de derrotar o monstro que Hades prometeu enviar. Essa jornada marca o início de uma transformação importante em Perseus. Ele deixa de ser alguém movido apenas pela vingança e começa a assumir um papel de liderança. Durante o caminho, o grupo enfrenta diversos desafios. O deserto por onde passam não é apenas um obstáculo físico, mas também psicológico. O calor intenso, a falta de recursos e a constante ameaça de criaturas desconhecidas criam um ambiente de tensão constante.
Cada passo parece aproximá-los do perigo. É nesse cenário que eles encontram um novo inimigo, um homem deformado, consumido pelo ódio e pela maldição. Esse homem é, na verdade, Acrísios, o rei que havia condenado Perseus e sua mãe à morte no passado. Ele não morreu, mas foi transformado em uma criatura monstruosa, resultado direto da intervenção de Hades. A aparição de Acrísios representa mais do que um simples confronto físico. Ele é o passado de Perseus retornando para confrontá-lo. A batalha entre eles é intensa e brutal. Acrísios não luta apenas com força, mas com ódio acumulado ao longo dos anos. Ele culpa Perseus por sua queda, vendo-o como a causa de tudo. Durante a luta, Perseus demonstra coragem, mas também vulnerabilidade. Ele ainda não domina completamente suas habilidades. Ele depende da ajuda dos soldados, mostrando que ainda não é um herói completo. Mesmo assim, o grupo consegue repelir Acrísios, embora ele escape, deixando para trás uma ameaça ainda maior. O sangue derramado durante a batalha dá origem a uma das cenas mais icônicas do filme, o surgimento de escorpiões gigantes. Essas criaturas emergem da areia, enormes e extremamente agressivas. O combate contra elas é caótico e desesperador. Muitos soldados perdem a vida, e o grupo percebe que está lidando com forças muito além da compreensão humana. É nesse momento que surge um novo grupo, os Djinns. Essas criaturas misteriosas não são totalmente humanas, nem completamente monstruosas. Elas possuem uma ligação única com a natureza e demonstram habilidades extraordinárias. Inicialmente, sua presença é intimidante, mas rapidamente se revela como uma ajuda inesperada. Os Djinns ajudam a derrotar os escorpiões e salvam Perseus e os sobreviventes. Um deles, em particular, demonstra interesse em Perseus e decide acompanhá-lo. Esse personagem adiciona uma nova camada à história, trazendo um elemento quase místico à jornada. Durante esse período, Perseus também começa a sofrer com o ferimento causado por Acrísios. O veneno, ou a maldição presente na mordida, começa a afetá-lo, causando dor intensa. Isso simboliza o peso de seu passado e a marca deixada por sua origem. No entanto, com a ajuda dos Djinns, ele é curado, reforçando a ideia de que ele não está sozinho. A jornada continua, levando o grupo até um local ainda mais perigoso, o território das bruxas estígias. Essas criaturas são antigas, cegas e compartilham um único olho. Elas representam o conhecimento proibido, o tipo de sabedoria que tem um preço. O encontro com as bruxas é tenso e inquietante. Elas não são amigáveis e tentam manipular Perseus. No entanto, ele consegue tomar o controle da situação ao capturar o olho delas. Esse momento mostra o crescimento de Perseus. Ele não é mais apenas um jovem impulsivo. Ele começa a usar inteligência e estratégia. Sob ameaça, as bruxas revelam a única forma de derrotar o monstro, a cabeça de Medusa. Medusa é uma criatura capaz de transformar qualquer ser vivo em pedra apenas com o olhar. Sua cabeça, mesmo após a morte, mantém esse poder. Essa revelação muda completamente a direção da missão. Agora, Perseus e seu grupo precisam viajar até o submundo, enfrentar Medusa e trazer sua cabeça de volta antes que o tempo acabe. A jornada até o templo de Medusa é sombria e cheia de presságios. O ambiente se torna mais hostil, como se o próprio mundo estivesse tentando impedir que avancem. A tensão aumenta a cada passo, pois todos sabem que poucos sobreviveram ao encontro com Medusa. Antes de chegar ao destino final, Perseus recebe um presente de Zeus, uma moeda que permitirá que ele atravesse para o submundo. Esse momento é significativo. Poseidon está morto. Sua ausência torna a tarefa quase impossível. No entanto, há uma alternativa. O tridente de Poseidon ainda existe, e seu poder pode ser utilizado. Isso significa que Perseus precisa recuperar essa arma
e encontrar uma forma de combiná-la com as outras. Enquanto isso, Ares continua sendo uma ameaça ativa. Ele não abandonou seu objetivo de dominar e provar sua superioridade. Para Ares, a queda de Zeus representa uma oportunidade de assumir o controle. Perseus agora enfrenta um desafio duplo: lidar com Ares e se preparar para enfrentar Cronos. A relação entre Perseus e Hades começa a evoluir de forma significativa. No início, havia apenas desconfiança e ressentimento. Hades foi responsável por grande parte do sofrimento de Perseus. No entanto, após os eventos em Tartaros, algo mudou. Hades começa a demonstrar arrependimento. Ele percebe que sua busca por poder o levou a trair seu próprio irmão e a contribuir para a destruição do mundo. Esse reconhecimento não apaga seus erros, mas abre espaço para a redenção. Perseus, por sua vez, precisa decidir se pode confiar em Hades. Essa decisão não é fácil. Ela exige que Perseus vá além de sua dor pessoal e enxergue o quadro maior. Ele começa a entender que, para salvar o mundo, será necessário trabalhar ao lado de antigos inimigos. Essa é uma das maiores evoluções do personagem. Enquanto isso, Andrômeda assume um papel ainda mais importante. Ela não é apenas uma guerreira, mas também uma líder. Ela organiza as forças humanas, prepara estratégias e mantém a esperança viva entre os soldados. Sua relação com Perseus também se aprofunda. Existe uma conexão clara entre eles, construída não apenas por experiências passadas, mas pela confiança e respeito mútuo. Agenor, por outro lado, continua sendo uma peça fundamental. Ele possui conhecimento sobre os caminhos e sobre os artefatos necessários. Embora ainda mantenha seu comportamento irreverente, ele demonstra lealdade crescente. O grupo então parte em busca do tridente de Poseidon. A jornada até o local onde a arma está escondida é cheia de perigos. O caminho é instável, com terrenos que desmoronam e criaturas que surgem inesperadamente. Cada passo exige atenção e coragem. Durante essa travessia, Perseus começa a treinar com mais intensidade. Ele precisa dominar não apenas suas habilidades físicas, mas também sua conexão com o poder divino. Ele ainda resiste a se tornar completamente um deus, mas entende que precisa acessar parte desse poder. Esse processo não é fácil. Ele enfrenta dúvidas constantes. Ele teme perder sua humanidade, teme se tornar aquilo que sempre rejeitou. Mas, ao mesmo tempo, ele sabe que sem esse poder, não poderá proteger aqueles que ama. Esse conflito interno é o que torna sua jornada tão humana. Ao chegarem ao local onde o tridente está escondido, eles enfrentam novos desafios. Guardiões surgem para impedir o acesso à arma. A batalha é intensa, exigindo trabalho em equipe e estratégia. Finalmente, Perseus consegue recuperar o tridente. Agora, eles possuem duas das três partes necessárias: a arma de Zeus e o tridente de Poseidon. Falta apenas o poder de Hades. Nesse ponto, Hades precisa tomar uma decisão. Ele deve escolher entre manter seu próprio poder ou sacrificá-lo para salvar o mundo. Essa escolha define completamente seu arco de personagem. Após um momento de reflexão, Hades decide ajudar. Ele entrega parte de sua energia, contribuindo para a criação da arma final. Esse ato representa sua redenção. Ele não busca mais poder, mas sim equilíbrio. Com os três poderes combinados, uma nova arma é criada. Essa arma não é apenas poderosa, mas simboliza a união. Ela representa a reconciliação entre os deuses e a possibilidade de um novo começo. Enquanto isso, Cronos avança. Sua forma agora é completamente visível. Ele se move como uma montanha viva, destruindo tudo em seu caminho. Nenhuma força humana é capaz de detê-lo. As tropas de Andrômeda lutam bravamente, mas estão claramente em desvantagem. Perseus então se prepara para o confronto final. Antes da batalha, há um momento de silêncio. Ele pensa em seu filho,
em sua vida como pescador, em tudo o que poderia ter sido. Esse momento reforça o que está em jogo. Ele não luta por glória, ele luta por um futuro. A batalha contra Cronos começa. É uma luta de proporções épicas. Perseus utiliza a nova arma, enquanto Zeus e Hades tentam apoiar da forma que podem. Mesmo enfraquecidos, eles ainda possuem um papel importante. Cronos, no entanto, é implacável. Seus ataques são devastadores. Ele lança fogo, destrói o terreno e parece quase invencível. Perseus precisa usar não apenas força, mas inteligência. Ele percebe que atacar diretamente não será suficiente. Então, ele elabora uma estratégia arriscada. Utilizando Pegasus, ele voa diretamente em direção a Cronos. O plano é entrar em seu corpo e atacar de dentro, onde ele é mais vulnerável. Essa decisão mostra o quanto Perseus evoluiu. Ele não é apenas forte, mas também estratégico. O plano é executado. Perseus entra em Cronos e libera o poder da arma dentro dele. A reação é imediata. Uma explosão massiva ocorre, destruindo Cronos de dentro para fora. A batalha termina. Cronos é derrotado. Mas a vitória tem um custo. Zeus, já enfraquecido, não só. Ele escolhe agir, mesmo diante da incerteza. Isso reflete uma visão existencialista da vida. A ideia de que o significado não é dado, mas criado através das nossas ações. Outro aspecto importante é o simbolismo das armas. A espada de Zeus, o tridente de Poseidon e o poder de Hades não são apenas ferramentas físicas. Eles representam diferentes formas de poder. A espada representa autoridade. O tridente representa domínio sobre a natureza. O poder de Hades representa controle sobre a morte. Quando essas três forças se unem, não criam apenas uma arma, mas um equilíbrio. Essa união simboliza a necessidade de integração. Nenhuma dessas forças, isoladamente, é suficiente. Isso pode ser interpretado como uma metáfora para a própria natureza humana. Razão, emoção e instinto precisam coexistir. Quando uma dessas partes domina completamente, o equilíbrio é perdido. Perseus, ao utilizar essa arma, demonstra que ele compreende esse equilíbrio. Ele não depende apenas de força, mas de compreensão. Outro ponto simbólico importante é Pegasus. Pegasus representa a liberdade. Ele não pode ser controlado por qualquer pessoa. Apenas alguém que compreende equilíbrio e respeito pode montá-lo. Quando Perseus consegue montar Pegasus, isso simboliza sua evolução. Ele não força o controle, ele conquista a confiança. Essa diferença é fundamental. Enquanto os deuses tentam controlar o mundo, Perseus aprende a coexistir com ele. A relação entre Perseus e seu filho Hélios também possui um significado profundo. Hélios representa o futuro, mas também a continuidade. Perseus não quer que seu filho repita seus erros, mas entende que não pode protegê-lo de tudo. Isso reflete uma das maiores verdades da vida. Cada geração precisa encontrar seu próprio caminho. A passagem da espada não é apenas um símbolo de força, mas de responsabilidade.